que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. A comunidade internacional não reconhece o partido Frelimo e nem Chapo como os vencedores das eleições de 9 de outubro. Nussi, irritado, diz que Moçambique não permitirá interferências externas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Quer dizer, Moçambique não permitirá interferências externas, mas vocês estão aí pedir para a comunidade internacional pronunciar-se sobre a situação que está se a passar em Moçambique. Não entendo vocês. Hein? Não entendo vocês. Você diz que não aceitará interferência externa, mas foste a correr atrás do João Lourenço. Não dá para entender. Só que todos estamos a ver o que está acontecendo nesse país. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público. E o ERI é basicamente isso. Vale ressaltar que no dia 23 agora, isto no sábado, a UNITA, ou melhor, a Frente Patriótica Unida em Angola estará fazendo uma marcha contra a fome. Tá a entender? É basicamente isso. Após o João Lourenço estar aqui no Brasil, entre outros, fazer um discurso que, enfim. Então, sábado, dia 23, né, faz-se presente nessa marcha que a oposição angolana está a convocar. Então, antes de já, vamos aqui para a notícia. Sim, como eu disse no começo no nosso vídeo, é isto mesmo. A comunidade internacional não reconhece a Frelimo nem Chapo como os vencedores das últimas eleições moçambicanas que aconteceram no dia 9 de outubro. Só que Nussi, irritadíssimo com esses pronunciamentos, entre outros, vem a público simplesmente falar assim, não vamos permitir interferências. Tá a entender? É basicamente isso. Olha aqui, família. A União Europeia manifesta profunda preocupação com violência ao curso após as eleições em Moçambique. Sim, a União Europeia manifestou na sexta-feira profunda preocupação com a violência em curso após as eleições em Moçambique, estando todas as partes a maior contenção e pedindo total transparência no processo eleitoral que garanta a integridade dos resultados. A União Europeia está profundamente preocupada com a violência em curso após as eleições em Moçambique que resultaram em múltiplas mortes, destacou o comunicado de Nabila Marsharali, porta-voz para os negócios estrangeiros e política e segurança da União Europeia. Nabila realçou ainda que a União Europeia insta todas as partes a exercerem maior contenção e a evitar o uso excessivo da força, a absterem-se do vandalismo e a absterem-se da retórica inflamada. Com base nas conclusões e declarações da sua missão de observação eleitoral, a União Europeia apela ao Conselho Constitucional para que mantenha total transparência no processo eleitoral e garanta a integridade dos resultados. Ao todo, a violência em Moçambique já deixou pelo menos mais de 50 pessoas mortas e mais de 800 pessoas feridas desde o início das manifestações nas 3 províncias moçambicanas ou em todo o país, onde as manifestações são contestadas por conta dos falsos resultados apresentados pela CNE. O candidato presidencial de nome Venâncio Mondlane, que tem apelado aos protestos iniciados basicamente após o anúncio dos resultados das eleições, anunciou que as manifestações é para manter até que seja reposta a verdade eleitoral, tá? Agora, eu vou colocar aqui umas falas, né, de uma eurodeputada e um eurodeputado. Vamos lá ver aqui. Let's get. Senhora Presidente, Senhor Alto Representante, pego nas suas palavras para lhe dizer que não venho pedir-lhe uma solução mágica, nem uma varinha mágica. Venho pedir-lhe pura e simplesmente uma resposta ao pedido de auxílio que foi enviado à União Europeia pelas autoridades moçambicanas. E nesse sentido, peço à União Europeia que complemente a resposta portuguesa no apoio à formação das forças militares moçambicanas e no apoio ao seu equipamento e que dê uma resposta forte
e ativa a ajuda humanitária que é necessária neste momento no terreno. É preciso não esquecer que há mais de 500 mil deslocados, pessoas que não têm qualquer tipo de abrigo, estão sem acesso à água, estão sem acesso a medicamentos e estão sem acesso à alimentação. É preciso dar uma resposta urgente a esta necessidade. Mas não podemos ficar pura e simplesmente pelas respostas de emergência. Cabe-nos ir à raiz dos problemas, às desigualdades, à pobreza e à falta de expectativas no futuro, apesar de este país ter as maiores reservas de gás, o que tem constituído solo fértil para a radicalização jihadista. É forçoso que as multinacionais europeias abandonem a lógica do extrativismo puro e assumam as suas responsabilidades ambientais e de contribuição para o desenvolvimento sustentável dos países onde operam. O candidato a presidente da oposição, que ouvíamos aqui, disse também que Moçambique está à beira de uma transição histórica e política. Acredita que é isto que vai acontecer? Tenho muitas dúvidas. Vejamos. Por um lado, eu penso que está claro para quem analisa a situação em Moçambique, e quando digo que está claro, estou a dizer que está provado. Está provado como, através de fotografias dos editais que foram afixados às portas das urnas e foram distribuídos, enviados para o Tribunal Constitucional, enviados para as embaixadas, enviados para a União Europeia, etc., e que comprovam que o Venâncio Mondlane ganhou em todas as províncias, exceto no Niassa e em Gaza. Isso prova-se através dessas fotografias dos editais. O governo, melhor dizendo, o sistema que está instalado no poder em Moçambique não aceita sair. E não se trata de um problema somente da Frelimo e do presidente Nyusi. Trata-se de um problema de interesses instalados, que tem a ver com um conjunto de negócios que, entretanto, foram feitos e foram consolidados, entre os quais a entrega de várias concessões de terras e de minerais a vários dirigentes e políticos e militares também, entre os quais a existência de quadrilhas organizadas com ligações com elementos das forças de segurança que fazem da indústria dos raptos provavelmente a segunda maior indústria de Moçambique depois da indústria da droga. Trata-se de, portanto, um conjunto de elementos que ao longo de todo este tempo, e particularmente nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10, 12 anos, se consolidaram no poder e que vai ser muito difícil deixarem que esse poder seja entregue a outrem com quem não tem este tipo de compromissos. E eu julgo que o próprio presidente Nyusi, aliás, quando nós ouvimos falar, eu aqui não tenho problema nenhum em dizer aquilo que vou dizer agora, nós vemos uma pessoa bona cheirona. Vamos falar em português. Uma pessoa que transmite, digamos, uma boa disposição, que normalmente não diz coisa com coisa, mas ele foi lá colocado como Ministro da Defesa, por quem, pela parte maconte da Frelimo, particularmente por Raimundo Pacheco Lapa e pelo antigo Ministro da Defesa Chipande, na altura do governo do Guebuza. Estamos a falar de 2014. É nessa altura que aparece a crise das chamadas dívidas ocultas de Moçambique, que foi uma forma de passar ao lado da Renamo para fazer aprovar o quê? Para fazer aprovar um reforço da polícia de intervenção que está neste momento nas ruas e também, digamos, uma frota de atum que nunca funcionou. Depois, quando há um congresso da Frelimo para escolher o novo candidato presidencial, os elementos que são propostos pelo presidente Guebuza, nenhum deles é aceito pelo congresso. E há um quarto elemento que é este, Nyusi, que é mais uma vez imposto pela ala que fez a luta armada de libertação nacional, porque aquilo foi basicamente uma aliança entre xanganas e macontes, do ponto de vista militar propriamente dito, que força, digamos, a aceitação de Nyusi. Portanto, Nyusi é um presidente que é colocado por outros a comandar. Nyusi sente-se inclusivamente sozinho em Maputo. Quando nós vemos as ruas de Maputo e as ruas das principais cidades invadidas por manifestantes populares das mais diversos escalões etários, não são só jovens marginais. Quando nós vemos, porque eu vivi em Moçambique, não é? Antigos colegas meus que tiveram cargos governativos e que tiveram cargos de importância a fazerem declarações a dizer que é o descalabro moral e ético total e completo neste momento do regime, nós vemos que estamos perante uma situação que não é confusa, mas é muito complexa. Não é confusa neste sentido. Quem ganhou as eleições foi o Venâncio Mondlane, mais
a Comissão Nacional Eleitoral dá como vencedores das eleições para governadores provinciais a Frelimo em todas as províncias. Ora, é absolutamente impossível, basta ver os vídeos que o candidato da Frelimo na província da Zambésia tenha ganho com 80% dos votos. Pedro, é impossível. Pedro, A Frelimo perdeu o apoio do povo, claramente, mas mantém um apoio extremamente importante. Esse apoio extremamente importante é de todos os interesses que foram acumulando poder ao longo de todo este tempo e que não querem abandonar. Acho que é preciso fazer alguma coisa por Moçambique e Portugal terá um papel importante. É realmente necessário. Moçambique é um país soberano, obviamente. Nesta altura não há uma guerra civil instalada no país. Mas pode haver. Mas pode haver. E por isso Portugal, e acredito que esse plano já está traçado, Portugal poderá ter que, de certa forma, reagir até na defesa dos seus compatriotas que estão, nesta altura, a viver em Moçambique. Pedro Martins, professor, em 30 segundos, por favor. Muito rápido. Eu penso que o tempo joga a favor ou contra o regime, a favor ou contra os manifestantes, conforme acontecer uma destas situações. Se os manifestantes se conseguirem manter na rua sem queimar carros, sem matar pessoas, sem destruírem instalações, o governo já perdeu. Se aquilo que está a acontecer, o último vídeo que eu recebi antes de entrar aqui era um carro Toyota preto, com pessoas, as portas abertas, pessoas de metralhadora, claramente, da Polícia Secreta, a dispararem contra a multidão. Não havia multidão, algumas pessoas que neste momento que estavam na Avenida Eduardo Mondlane. Portanto, neste momento, do lado do regime, há uma tentativa que esta massa inorgânica reaja e provoque incêndios, assaltos, etc., para dizer que isto é uma cambada de desordeiros. Se o Venâncio e os dirigentes, porque existem outros intermédios, conseguirem manter estas marchas o mais pacíficas possíveis, o tempo vai jogar contra o governo. E vai jogar como? Vai jogar através de uma divisão dentro dos militares. Porque os militares serão fundamentais para a queda ou não do regime, professor. E a família, vocês ouviram? Esse diálogo que vocês acabaram de ouvir aqui é de uma eurodeputada e de um comentarista também português e de uma jornalista, basicamente. Agora, irritadíssimo com esses todos os comentários, com o J privado, com os influencers, entre outros. Quem veio a público simplesmente falar, meu Deus do céu, foi o próprio Nilson que diz aqui, olha, Moçambique não permitirá interferências externas. Quando estamos a falar de interferências externas, ele basicamente, como ele citou os influencers, basicamente nos incluiu dentro dessa situação. Está a entender? Filipe Nilson apelou na quarta-feira aos parceiros de cooperação internacionais para não incentivar o ódio e a intolerância entre os moçambicanos. Sim. O presidente de Moçambique afirma que não permitirá interferências externas no processo eleitoral no país, marcado por contestação aos resultados anunciados das eleições gerais de 9 de outubro e manifestações que degeneram em violência. Abre aspas, diz o mesmo. Deixamos claro que Moçambique não irá permitir que pessoas de fora controlem as nossas decisões. Fecha aspas, disse Nilson ao falar do balanço aos jornalistas da Cimeira Extraordinária do Chefe de Estado e de Governo das Comunidades de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADC, que decorreu na quarta-feira em Harare, capital do Zimbábue, país que detém a presidência rotativa daquela organização subregional. Abre aspas, diz o mesmo. O futuro de Moçambique será moldado pelos próprios moçambicanos. Por isso, nós pedimos aos nossos amigos e parceiros de cooperação internacionais, aqueles que são genuinamente amigos, a serenar este ambiente, fecha aspas, acrescentou o chefe de Estado sobre a sua intervenção nesta cimeira, respeitando as nossas instituições e não incentivar o ódio e a intolerância entre os moçambicanos, sublinhou numa alusão ao facto de o Conselho Constitucional ainda não ter proclamado os resultados finais da votação, que inclui eleições presidenciais e legislativas e provinciais. E o Eri? Estamos juntos, J privado na casa. Isso aqui foram as falas do presidente moçambicano. Agora, quem também veio a público falar sobre essa credibilidade das eleições, após essas falas de Nilson, foi a missão CPLP que questionou a credibilidade das próprias eleições. Já não é mais J privado. Sim, a missão de observação eleitoral da CPLP testemunhou a contagem errada dos votos e indícios de eleitores que votaram várias vezes, condicionando negativamente a transparência da credibilidade no processo, né? Diz o relatório final. Vamos lá ouvir aqui, mano, o que diz esse relatório. Let's get it. Face às controvérsias pré-eleitorais e às constatações que apresenta a Missão de Observação Eleitoral, MOE, da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, considera que as eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique ocorreram num quadro de desconfiança face ao sistema eleitoral.
A MOE da CPLP, liderada pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros português João Gomes Cravinho, salienta aliás que, face às controvérsias pré-eleitorais, o ponto de partida não era favorável para a credibilidade do processo eleitoral. De entre as controvérsias pré-eleitorais, a MOE elenca a contestação que as eleições autárquicas desencadearam com a retificação pelo Conselho Constitucional, CC, que tem funções de Tribunal Eleitoral, da distribuição de vitórias e a repetição do escrutínio em vários municípios e mesas de voto relativamente aos resultados anunciados então pela Comissão Nacional de Eleições. O raciocínio detalhado da CNE na sua atribuição inicial de resultados eleitorais e do CC nas suas decisões posteriores, bem como a desagregação detalhada dos números eleitorais para cada mesa em cada autarquia, não são inteiramente conhecidos, levando a que os resultados finais tivessem ficado envoltos em controvérsia, lê-se no relatório final da MOE da CPLP. João Cravinho, chefe da missão de observação eleitoral da CPLP nas eleições gerais moçambicanas de 9 de outubro. João Cravinho, chefe da missão de observação eleitoral da CPLP nas eleições gerais moçambicanas de 9 de outubro. João Cravinho, chefe da missão de observação eleitoral da CPLP nas eleições gerais moçambicanas de 9 de outubro. Foto: Nádia Issoufo. Os problemas constatados. Quanto às constatações na votação de 9 de outubro, a MOE da CPLP afirma ter registado, nas diversas mesas em que esteve presente, o cumprimento dispar do que estabelece a legislação eleitoral, nomeadamente quanto à leitura do número sequencial do boletim de voto, à existência de boletins em branco em número superior ao número de eleitores inscritos na mesa, à contagem das descargas registadas nos cadernos eleitorais, à conciliação do número de descargas no caderno eleitoral com o número de votos expressos na urna, ao trancamento da lista de eleitores e à fixação das atas em local visível da Assembleia de Voto. Os observadores eleitorais da CPLP assistiram também a diversos casos de contagem errónea de votos, nomeadamente boletins de voto dobrados de forma sobreposta e contados como válidos, indiciando que a mesma pessoa teria votado mais do que uma vez, e ainda há muitas dezenas de votos com uma marca idêntica, indiciando que a marcação no boletim de voto terá sido feita pela mesma pessoa. A excessiva morosidade na contagem dos votos e os diferentes procedimentos de presidentes de mesas de voto resultou a que muitas horas depois do encerramento não houvesse resultados disponíveis, condicionando negativamente a percepção da transparência e, por conseguinte, da credibilidade do processo. O anúncio dos resultados finais pela CNE em 24 de outubro resultou de uma decisão maioritária dos seus membros e não foi feita por consenso, o que contribui para um sentimento de incerteza sobre a fiabilidade dos resultados, destaca a MOE da CPLP, salientando que 6 dos 13 comissários contestaram em declaração de voto a deliberação final da CNE. Verónica Macamo. Vitória eleitoral reflete vontade do povo. Reconhecendo que cabe agora ao CC ter a palavra final sobre os resultados das eleições, a MOE da CPLP considera que haverá um importante trabalho a fazer pelas autoridades moçambicanas em parceria com representantes partidários e a sociedade civil para readquirir a confiança dos cidadãos no processo eleitoral e por esta via granjear maior credibilidade para os resultados eleitorais. Finalmente, entre outras recomendações, a MOE da CPLP defende que a CNE passe a ter um pendor mais técnico do que político, por forma a melhorar a confiança dos cidadãos na neutralidade do órgão. Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 16 foram baleadas desde quarta-feira em 3 províncias moçambicanas nas manifestações de contestação de resultados das eleições, revelou hoje a plataforma eleitoral Decide. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Não é J privado mais, tá? Não é J privado. Estamos a falar aqui em instituições credíveis. Estamos juntos, Deus abençoe Angola e todos os angolanos. Estamos juntos e moçambicanos também, né?